Eu queria trazer uma situação para vocês que eu vi, o Chandler Parsons, tá ligado? Sei. Ex-jogador, falando essa semana sobre, eu até abri aqui para ver, sobre a corrida de MVP, né? Que a gente queria falar sobre isso, quem é o melhor e tudo mais, né? Hoje, na corrida de MVP, a NBA está colocando ali o Shea em primeiro, Nikola em segundo, o Cade em terceiro, o Embi em quarto, tá? O Luka em quinto e o Jaylen Brown em sexto. E aí Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Anthony Edwards e Kawhi Leonard na décima, fechando isso daí. E aí o Chandler Parsons estava falando uma parada que eu acho maneira, assim, sabe? Que vai de encontro um pouco que eu falei na semana passada, cara. A gente já viu que os caras que vão estar elegíveis ao prêmio estão correndo o risco de perder esse MVP, que é o Shea e o Jokic, por exemplo. Mas eu acho que, independente disso, da regra dos 65, eu acho que o Cade Cunningham ou o Jaylen Brown mereciam muito... acho que assim, o Cade, na minha opinião, tem que ser o MVP dessa temporada. Tá. E o Jaylen Brown, na minha opinião, tem que estar no mínimo no top 3 nessa corrida. Tinha que ter o prêmio de jogador que mais carregou. Aí era do Jaylen Brown. Porra, porque, cara, olha as equipes desses malandros, cara. O Jaylen Brown tá fazendo uma coisa com esse time do Celtics que não tá escrito. Ninguém escreveu esse roteiro no início da temporada, Marcelo. Ninguém. Pronto. E aí o MVP é sobre o quê? Não é? Porra, vai, narrativa é meus ovos. Sabe, assim, porra, é quem tá fazendo o time jogar, cara. Eu concordo muito com o que ele tava falando, velho. Tira o Cade do Pistons e tira o Brown do Celtics, meu irmão. Acabou, não, acabou. O Pistons ainda, ó, vou dizer que tá mais forte de elenco em volta, provavelmente, do que o Celtics. Ah, agora o Celtics tem o Vucevic também, tá bem. Mas é aquela conversa. Tirou o Shea do OKC ontem, o OKC ganhou com tranquilidade. É um time muito bom em volta. Só que é muito difícil para mim desmerecer, eu sei que você não está desmerecendo, mas diminuir esse feito do OKC e do Shea por isso. Porque, querendo ou não, ele ainda assim tem um impacto muito positivo no time e é a melhor campanha. Então eu acho muito difícil tirar o Shea e o Jokic desse top 3, entendeu? Eu acho muito difícil. Por exemplo, o Jokic a gente nem citou, mas ele é outro, que é o cara que carrega muito o time. Mesmo tendo um Murray jogando bem agora, pô, ele carregou diversas vezes, diversos jogos. Não dá pra tirar ele, a não ser que ele seja eliminado pelos 65 jogos. E o Shea, cara, como que você vai tirar? O time é muito bom, mas o impacto que ele tem quando ele tá jogando no time, fazendo o time ficar ainda melhor, é uma maluquice. Não sei, Marcela. A gente pensa nessa história do Nikola Jokic, o cara tem uma média de triple-double, né? O Shea, que é o que você estava falando sobre o impacto no OKC, eu hoje, a gente está falando aí, vamos falar de 90 jogos, vamos falar de quase 100 jogos da temporada passada, onde o OKC lidera tudo e é campeão e o Shea faz o que faz, e mais 60 e poucos jogos dessa temporada, que é onde a gente começou a brilhar os olhos para esse OKC de fato. Sim. Cara, eu tô cada vez mais me convencendo, não tô falando que o Shea não joga nada que é ruim, não tô falando nada disso, tô falando que ele é gigante, ele é monstro. Mas o time do OKC se comporta muito bem sem o Shea. Eu concordo. O time vence jogos sem o Shea. Concordo. Porra, no início da temporada o Shea tava jogando 3 quartos só. Cara, os 3 quartos que ele tava jogando, ele tava fazendo seus 30 pontos em 3 quartos, beleza? Mas os outros 12 minutos que o time jogava sem ele, não caía de rendimento, porra. Não caiu. Os caras continuaram vencendo todo mundo de 20 pontos de diferença, 15 pontos de diferença. Porque os caras que entram no lugar dele, os outros 4 que ficam em quadra quando ele tá em quadra são muito bons, porra.
É um elenco muito forte. Então, assim, o impacto do Shea é surreal. Ele é sinistro. Sim. Mas o time se comporta muito bem sem ele. Vence jogos sem ele. Tem um recorte também, por exemplo, do Boston Celtics, que venceu, acho, se não me engano, agora teve 4 jogos sem o Jaylen Brown. Venceram os 4 jogos. Os 4 jogos sem o Jaylen Brown, o Celtics venceu sem o Jaylen Brown. Vai falar, porra, então o Celtics conseguiu jogar bem também sem o Jaylen Brown. Ok, cara, mas, pô, dá pra enxergar claramente que é um peso diferente o Jaylen Brown pro Celtics do que o Shea pro OKC, pô. Totalmente, totalmente. Eu concordo com você. É que pra mim ainda é muito difícil quando a gente entra nesses períodos em que parece que a gente se acostuma com o jogador. E é difícil pra nossa cabeça também, porque a gente se acostuma mesmo. A gente olha e começa a parar de achar aquilo surreal, aquele jogo que ele tá fazendo diferenciado e todas essas coisas, porque a gente viu repetidas vezes e passou um pouquinho. Então, eu continuo achando que o Shea tem um jogo espetacular, mas ouvindo você falar, eu concordo muito. Eu acho que tira o Shea, o OKC ainda é um grande time de playoffs. Um grande time de playoffs. Tira o Jaylen Brown, o Celtics não é um time, no máximo, de play-in, ali, no play-in, brigando muito. Tira o Nicola, Denver Nuggets é um time 6ª posição ali, 5ª, 6ª estourada, quinta posição, 4ª posição. Pô, não tem como. Não fica na frente do Minnesota, não fica na frente do Tá, Boston tudo bem, Rockets, Minnesota não fica passa, na frente tá, do OKC, não fica na frente Não, do... tudo bem, Minnesota fica melhor. Não tem como. É time de 6ª posição, provavelmente. Aí você tira o Cade Cunningham, eu ainda não acho que cai tanto quanto você tá falando do time. Você acha que não? Eu acho que cai muito sem o Cade em relação a... Porque quem é o segundo melhor jogador ali? É o Jalen Duren. Jalen Duren. Cara, Que ontem teve 80% de aproveitamento, 24 pontos. Então, ele tá jogando pra cacete. Só que ele é um cara que precisa ser alimentado. O Jalen Duren, ele precisa ser alimentado por alguém. Tem razão total. Total. Quem alimenta esse cara é muito o Cade. É muito Cade, você tem razão. Então aí, porra, eu fico pensando assim, cara, beleza, o Jalen Duren, cara, ele não é o cara que vai chamar jogo, não é o cara que vai levar a bola. Ele precisa receber essa bola. Ele precisa pegar esse rebote ofensivo. Ele precisa fazer um pick and roll para receber. Então, assim, porra, em relação à importância de... Aí eu tô falando de mecanismo de jogo, sabe? Assim, meio filosófico aqui. Pensa no Indiana Pacers com e sem o Haliburton. Nossa. É o motor, cara. O Cade é muito motor desse time. Ele faz uma falta bizarra nesse Detroit. Sim. Deixa eu me retificar. Eu acho que o Detroit Pistons, ele entrou nessa onda do OKC. Eles conseguiram criar um sistema. Não é que o Cade não é o principal, ele é totalmente o principal, ele faz muita diferença no elenco, mas eu acho que eles conseguiram criar um sistema que consegue funcionar sem uma ou outra peça. Então, o Cade é o cara que dá o ritmo, que controla o jogo, mas como eles conseguiram organizar, eles têm uma defesa muito forte, eles têm um ataque que sabe como produzir e movimentar a bola, não é a mesma perda do que tirar o Jaylen Brown do Celtics. O Celtics, eu não vejo um time com um sistema montado, é um time ainda que depende mesmo daquele cara assim, o tempo inteiro. O OKC já é um time com um sistema montado, não depende 100% do Shea, mas ele vai fazer total diferença se ele estiver jogando. O Detroit conseguiu chegar nesse patamar e o Spurs está chegando nesse patamar de terem sistemas montados que não esperam só que um jogador realize tudo, que um jogador dite todo esse ritmo do jogo. O Denver e o Celtics, para mim, não tem isso. Para mim, eles são 2 times excelentes agora, que estão jogando muito, mas que eles ainda precisam do Nicola e eles ainda precisam do Jaylen Brown ali para fazer o time funcionar, para fazer o time rodar. Eles não conseguiram encontrar aquele sistema que flui sem os principais jogadores. Se o cara vai descansar, o time vai cair de nível. O cara tem que voltar correndo. Eu acho que essa é a diferença, mas claro, o Pistons precisa muito do Cade Cunningham. Os times jogaram 60 jogos, tá? 60 jogos. Tá. O Jaylen Brown jogou 54 jogos. Pô. Nossa! O Jaylen Brown praticamente não ficou fora. O Cade jogou 54 jogos também. Muita coisa. Aí eu vou pegar aqui o Shea. Vamos ver. Deve ter jogado Lembrando 48. que o Shea no início da temporada jogava 3/4 só. Né? Beleza, ok. Pô, e tipo assim, o nível do Jaylen Brown, que é um jogador two-way, pô, tu imagina a carga física do cara, né? Tipo, ter que jogar 50 e tantos jogos, às vezes back-to-back, e ter que passar a noite com a bola na mão o tempo inteiro, ainda ter que defender o melhor jogador do outro time. Pô, loucura.
Exato. Loucura, exato. Ele tem que jogar dos dois lados da Humanamente quadra. quase impossível, tá? Humanamente quase impossível. Tem que estar muito foda fisicamente. E ele tá entregue, hein? Ele tá entregue em quadra. Ele chega parecendo que todo jogo ele tem energia pra caramba. Nunca vi isso. E ó, e dos 63 jogos de OKC, que é o time que mais jogou até o momento na temporada, o Shea jogou 51. Caraca, achei que tinha jogado nos 47. Perdeu 12 jogos. Né? Os outros caras perderam 4 jogos cada um. Ficaram fora, Então né? ele só pode ficar fora de mais 5 pra ele ainda estar na disputa. Para ele ter 65 jogos. É. Né? Com pelo menos 20 minutos, isso aí ele teve pelo menos. Então, assim, devido a essas proporções e essas coisas que a gente ficou falando aqui, eu, Marcelo e Lucas, cara, essa coisa do MVP, eu não sei, cara. Se é por narrativa, se é por narrativa, é Jaylen Brown. É Jaylen Brown. Desculpa. É ele. Se tem um MVP por contar uma história linda nessa temporada, é o Jaylen Brown. É ele. Também acho. É a melhor história a ser contada. E a segunda melhor história a ser contada é a do Cade. É a do Cade. Eu concordo completamente com você. Então por que o Shea e Jokic são MVPs? Porque nem tudo é narrativa, é estatística. Mas a estatística deles também é muito boa. É, mas, pô, a do Nicola, essa é um triplo-duplo num time que ali tem ele carregando. A do Shea é mais discutível com a dos outros dois. Eu concordo com você. O Shea tem que estar na 4ª posição nessa corrida de MVP. Nossa, eu acho que a NBA não tem coragem pra fazer isso. Nem eu tenho coragem de falar isso aqui. 4ª posição pro Shea, não tenho coragem. Eu coloco, ó, o que tá loucura pra mim é o Luka na frente do Jaylen Brown. E nesse momento o Embiid também poderia descer um pouquinho pelo que ele tem feito. Ele ainda tá oscilando. O último jogo ele meteu 10. Concordo. Tipo, o Embiid na 4ª aí... e o Luka na 5ª posição da corrida de MVP. Não, o Embiid é muito bom, mas ele amadurecendo ainda o seu poder ofensivo, vai. Tá, concordo. Sobe o Brown, desce o Embiid, desce o Luka. Esses 4 eu não consigo fechar um top 3. Não consigo. Mas narrativa, o Celtics tinha que... O Jaylen Brown tinha que... Pô, o Jaylen Brown... Cara, o Celtics... Eu não consigo, assim, entender como o Celtics vence jogos, pô. Não, a gente... Lembra o começo da temporada, Agora eu entendo, né? Mas no início, Você lembra a não. gente olhando e falando, time de play-in? A única pessoa que eu ouvi no mundo inteiro cravando que o Jaylen Brown ia carregar foi... Acho que é o Celtics Brasil, nossa, Brasil. É porque ele é fanático aí. E virou pra mim e falou, Jaylen Brown consegue carregar. Eu falei, fala comigo depois, daqui 40 jogos pra você ver. E ele tinha razão, então errei, mas não acreditei, não tinha como acreditar nisso. Tá fazendo uma insanidade.